Tem uma hora nos cultos, especialmente nos cultos de evangelismo, que me dá um pouco de tristeza. E eu acho que seria muito bom usar esse espaço que eu tenho no vlog para exortar você que está programando um evento, você que está trabalhando com alguma coisa de evangelismo, a atentar para esse fato. Já reparou que às vezes a gente tenta apresentar Jesus para as pessoas e apresentar a conversão, especialmente o momento do apelo, aquele momento do final em que você vai fazer um chamamento para as pessoas, para elas conhecerem Jesus, se entregarem para Jesus depois de uma mensagem, mas você faz isso quase como que apresentando um Jesus coitadinho, né? Frases do tipo: Jesus espera por você, ele sofreu tanto no seu lugar, dê uma chance para Jesus. E aí você ouve isso e vê que isso é muito comum no meio cristão e fica pensativo, né? Será que Jesus é mesmo alguém que merece uma chance? Alguém que... Claro, que ele sofreu por nós é fato, ele sofreu por nós. O que Jesus fez por nós foi um ato de abnegação e de sofrimento extremo, não só no seu corpo, tá? Às vezes a gente atenta muito para o sofrimento que Jesus sofreu na carne, para aquilo que ele sofreu como ferimentos, né? Ele foi crucificado, ele foi açoitado, ele passou privações, mesmo antes da cruz, mas ele passou privações. E não só na sua carne, mas também na sua alma. Jesus passou por um sofrimento muito intenso no seu psicológico, porque ele foi humilhado, ele foi abandonado, ele foi publicamente escarnecido. A morte de Jesus foi algo muito terrível. E certamente Jesus sofreu muito. E ele sofreu isso tanto que ele sofreu por nós, por nos amar. Ele se entregou no nosso lugar e ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. E mais, ele fez aquilo que ninguém poderia fazer por nós. Absolutamente ninguém poderia fazer o que Jesus fez por nós. Nenhuma pessoa colocada ali naquela cruz teria o mesmo poder ou teria a mesma capacidade de ser a propiciação, ou seja, ser aquele que torna Deus favorável ao homem outra vez. Somente Jesus podia fazer isso, porque ali precisava ser alguém que não tivesse pecado. E somente Jesus não tinha pecado, somente Jesus poderia ocupar aquela posição naquele instante. E ele fez isso por nós. No entanto, nenhum desses fatos e nem mesmo o intenso sofrimento de Jesus tornou Jesus um coitadinho carente em nenhum momento. Jesus não é um pobrezinho. Jesus não é alguém que está ansioso à sua espera e sofrendo porque você não o aceita, cara. Não é assim. A Bíblia, depois da ressurreição, apresenta Jesus como um vencedor, como glorioso, como alguém digno de glória, o nome sobre todo nome, aquele a quem o Pai fez Senhor sobre todas as coisas. Não é em nenhum momento um pobre Jesus, mas é o Deus da glória. Ele é a manifestação corporal, é a manifestação física de toda a glória de Deus. Jesus é Senhor e Cristo. Se ele é Cristo, ele é o ungido de Deus, o enviado para uma missão que só ele podia realizar. Mas como Senhor, Deus o fez. Cara, Deus deu o nome acima de todo nome. Quando somos confrontados a pregar o Evangelho pela Escritura, é muito mais uma questão de você sair atrás de um rei vitorioso, contando da vitória dele para todos que você encontra, cantando sobre a vitória dele, pregando sobre a vitória dele. Tudo que você vai fazer na sua vida de igreja, no que diz respeito ao evangelismo, é apresentar para as pessoas a vitória de Jesus. Não há mérito nenhum em nós. Nós não somos capazes de realizar a obra de redenção nem na nossa vida, nem na vida de ninguém. Então você não salva ninguém. Você só apresenta a vitória de Jesus e a pessoa é salva por crer na vitória dele. Você não salva as pessoas são salvas por crer em Cristo e por crer na vitória dele. Segundo ponto, não é uma questão de Jesus precisar das pessoas ou de ele... Como ele se sente triste, constrangido porque você não aceita. Não, cara, Jesus é vitorioso, independente das pessoas aceitarem ou não. A verdade é que é como se fosse um cortejo. Paulo usa essa figura na Escritura de um cortejo vitorioso. Era um hábito dos generais romanos, quando eles venciam uma guerra ou eles venciam uma batalha, eles não matavam todos os inimigos, eles capturavam os inimigos. E eles saíam andando em procissão, os soldados na frente e aqueles cativos, aqueles que
haviam sido vencidos, aqueles que haviam se submetido, aqueles que haviam se entregado, aqueles que haviam sido submetidos à força, todos esses iam seguindo o general vitorioso. E eles eram obrigados a proclamar a vitória desse general. Sabe que é exatamente isso que nós fazemos? Exatamente isso que nós fazemos na nossa vida de evangelismo. Nós somos aqueles que vão seguindo Jesus. E nós não seguimos a Jesus por causa das coisas que Ele faz por nós hoje no presente. Mas o início da nossa caminhada com Ele é por causa do que Ele fez no passado. Se não houvesse possibilidade de Jesus fazer nada por você hoje, tudo que Ele fez é só o que está nas escrituras da obra da cruz, já seria motivo suficiente para você segui-lo. Parece que as pessoas só querem uma relação com Jesus se Jesus puder salvá-las no presente. Salvá-las da doença, salvá-las da pobreza, salvá-las da privação, quando Ele não tem essa obrigação. Isso não é algo que a Escritura nos promete. A Escritura nos promete que nós vamos viver privações e sofrimentos e perseguições por causa do Evangelho. Tudo bem, na igreja nós encontramos a família que nós deixamos para trás, nós encontramos na igreja os pais, os filhos, as mães, todas essas coisas, as riquezas. Mas e se o Senhor não quiser dar para você essas coisas? Você vai parar de segui-lo? Você vai abrir mão de tudo que Ele fez por você na cruz? Toda a vitória que Ele conquistou e entregou para você na redenção? Não, não faça isso. E quando você vai apresentar Jesus para as pessoas, fale da vitória dEle, fale da glória dEle, fale do reinado dEle, fale do nome sobre todo nome. Não apresente Jesus como um pobre que precisa de apoio, como se o diabo e Deus estivessem disputando uma aposta pela alma dos homens. Isso não existe. O diabo é derrotado e não existe possibilidade de vitória para ele, por mais que o inferno esteja lotado de descrentes. E a nossa pregação do Evangelho deve ser sempre focada em apresentar essa vitória de Jesus, proclamar essa vitória de Jesus, louvar essa vitória de Jesus e convidar as pessoas para seguir o que já é vitorioso. E se elas não seguem, não é culpa sua. A responsabilidade é das pessoas. Você só tem que apresentar a vitória de Jesus. O mais é o Espírito Santo que faz. E seguindo a sequência de indicações de livros e materiais de apoio para a leitura da Bíblia, eu queria indicar esse livro aqui. Você não precisa de um chamado missionário, do meu querido amigo Iago Martins, publicado pela editora Concílio. Eu já tinha esse livro, inclusive já falei desse livro antes, no vídeo que eu gravei com o Iago, vai aparecer no card aqui para você. A editora Concílio me mandou esse exemplar de presente, que é o exemplar da segunda edição. A primeira edição saiu por outra editora, não houve alterações de conteúdo, somente alterações editoriais. Ele é um livro essencial para todo entusiasta de missiologia. O que é a missiologia? É o estudo de missões, é o estudo do trabalho de evangelismo. É um livro de leitura simples, de leitura rápida, de leitura gostosa. Gostosa? Gostou, Iago? Você gostou? Ficou meio estranho isso, mas enfim. Se você é um cara envolvido com missões ou que deseja entrar nesse mundo que é uma ordem, tá? O evangelismo não é uma opção, é uma ordem. Todo crente é um missionário. Por mais que ele não possa se dedicar em tempo integral à pregação do evangelho, esse livro é um bom início. Eu acho que depois que eu li Você Não Precisa de um Chamado Missionário, eu me interessei muito mais por missiologia. Ele trabalha a motivação, ele trabalha os argumentos, ele trabalha a nossa frustração com as pessoas que não creem no Evangelho. E a editora Concílio é uma editora nova dedicada a publicar material cristão de boa qualidade, que decidiu investir nos autores nacionais. E o seu Iago é uma metralhadora de referências, cara, tanto de autores reformados, excelentes autores, então a bibliografia do livro é muito extensa. Ele deixou 10 páginas de referências bibliográficas, porque o cara é uma metralhadora de referências. Tanto de cultura pop, o Iago Martins é um nerd assumido, é um cara que usa Superman como referência para falar de evangelismo. Só que não é deslocado, não é gratuito, não é forçado para chamar a atenção, não, é bem inserido dentro do contexto. É realmente muito bom. O livro é muito bem escrito, recomendado pelo seu Augusto Nicodemos, também conhecido como Tio Nico, pela Norma Braga, Renato Vargas, José Bernardo, Solano Portela, Wilson Porte Jr., enfim, as referências não podiam ser melhores. Iago, você tá de parabéns, cara, realmente o livro é muito bom. E fazendo a avaliação aqui do livro, conforme eu faço aqui no canal, a relevância na atualidade. Cara, evangelismo, né?
eu acho que é super relevante. Falar de biblicidade, 3 também, o livro é muito, muito bíblico. Cada conceito é embasado e defendido biblicamente. Linguagem, é uma linguagem bastante simples, apesar do Iago não ser excessivamente coloquial, também não é essa coisa toda. As referências dele são bastante cultas, tem livros aqui da bibliografia que são livros difíceis, mas eu acho que ele colocou numa linguagem muito boa aqui também. E a quarta categoria, que seria design, acabamento, qualidade, eu vou ter que mudar aqui e vou ter que transformar ela em duas. Eu acho que essa capa precisava de um apelo mais intenso, mais agressivo, falando como designer. No entanto, a execução do livro em si, tanto a impressão, a diagramação, o cuidado da editora em mandar ele em plástico bolha. Eu recebi o livro em perfeitas condições e com presentinhos, que são os marca-páginas, que apesar de ser algo simples e barato, é algo, eu acho muito gostoso receber um presentinho assim. Mas as coisas não acabam em uma boa avaliação do livro, ou numa avaliação boa do livro, é claro que a leitura das coisas, né? Porque a editora Concílio, muito graciosamente, não só me enviou esse exemplar aqui, como ela também quer dar um livro para você que é inscrito no meu canal, mas não vai ser um sorteio entre vocês que são inscritos, vocês, por exemplo, todos os que comentarem no vídeo estão concorrendo e aí, não, vai ser uma parada cultural. Eu queria que vocês respondessem a seguinte pergunta: por que você não prega o evangelho? Por que você não tem pregado o evangelho? Eu queria que você discorresse sobre isso, que você pensasse sobre isso. E quem fizer o comentário mais sincero e mais inteligente, mais apurado nos seus conceitos, tanto na minha visão quanto na visão do Yuri, né, da editora Concílio, que é meu contato na editora, nós vamos presentear você com um exemplar. Então, galera, boa sorte pra você. Boa sorte, mas enfim, vai lá, manda bem nos comentários. Não é o presente do Papai Noel, mas é de um barbudo. Você não precisa de um chamado missionário. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever no canal caso você não tenha feito a sua inscrição ainda. A gente lança vídeos às segundas, às quartas e às sextas-feiras. Se você tem alguma coisa para me contar, ou pergunta, ou sugestão, tem os contatos aqui embaixo, o e-mail, o Facebook principalmente. Então faça seu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!